Com 7 anos já manifestava, já tinha o dom, porque hoje eu sei que eu já nasci com o dom. Então eu já tinha o dom de ver as coisas, o dom de falar, o dom de tocar e as pessoas serem curadas. Só que isso era tudo espírito demoníaco, porque tinha os cultos, aonde se reunia ali a família, meus avós, minha mãe, o meu pai. Até hoje tem uma tia que está viva, está com quase 90 anos, mas ainda continua servindo a eles. E eu era aquela jovem que eu escrevia as mensagens dos mortos. Com 7 anos, sabe o que é uma criança acordar na madrugada e ir para o chiqueiro dos porcos? Sua mãe, sua avó, seu avô ir te buscar, e quando olhar em sua volta e quando você acordar, você vê os porcos mortos. Porque a criança se alimentou do sangue dos animais. Se eu quisesse passar em um determinado lugar para ninguém me ver, eu conseguia. Eu conseguia. E então ali foi vindo, eu fui subindo de grau, porque eu ouvi o meu irmão mais velho, aliás, encostado a mim, que eu sou a mais velha, ali numa briga de irmãos, ele falou algo para mim e aquilo mexeu muito comigo. Porque ele falava, você come cabeça, tem uma cabeça de bode, está enterrada para você comer as lavras. E aquilo mexeu comigo, porque ali eu estava em sã consciência. E ali mexeu, eu falei, você não está falando sério? Ele falou, eu estou falando sério. Você bebe, você fuma, você é nojenta. O espírito se apodera de você. E por que só? Só em mim? Eu falava, por que só eu? E ali eu fui fazer um trabalho. Seria um trabalho no cemitério. E foi ali onde eu senti Deus. Eu quis conhecer Deus. Porque foi desenterrado um corpo. E a gente foi ver tudo o que tinha que ser feito. Para você entrar, você tem alguém que vai te orientar em tudo ali. Tudo foi feito como tinha que ser feito. E eu só me aproximava do corpo na hora do trabalho. Só que a hora que tiraram o caixão, que eu me aproximei, que eu fui pegar para abrir, um piscar de olho, o Satanás dentro do meu quarto. Uma aranha grande, enorme, aparece, vem em cima de mim. Eu joguei aquilo e ele apareceu e falou assim, agora não tem mais tempo. Eu já levei a sua mãe. E agora é a sua vez. Você é minha, desde o ventre. Você foi oferecida a mim. E eu vim buscar você. As plantas bailam. Um som, uma orquestra que eu nunca ouvi aqui na terra. Um som magnífico. Eu no alto, eu vi assim, ó, aquela casa, aquelas mansões, coisas lindas e celestiais. Uma porta enorme. Amanda, você está curiosa? Uma porta, Amanda, linda, que pela brecha da porta saía raios. Raios, lindo. E ali eu encostei, a hora que eu encostei para colocar a mão, para abrir. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Francisca Basílio, aqui da cidade de Limeira. Estou aqui no canal Semeando Vidas para contar o meu testemunho. Testemunho de libertação das trevas para a luz. Amém? Então eu quero falar um pouco do que Jesus tem feito na minha vida. Eu nasci e cresci em um lar espírita, onde
A minha vida inteira eu fui ensinada a outros princípios, a servir e adorar a outros deuses. E na minha idade de 5 anos, começou a minha trajetória de dor e de frustrações. O que eu vou falar é forte e espero que quem for ver ou assistir não se frustre, não sinta pena de mim. Porque tudo o que eu passei foi para me fazer essa mulher forte que hoje sou, para a glória de Deus. Está tudo no passado. Falo para engrandecer e bendizer o nome do Senhor Jesus. Com 5 anos de idade, o homem que se dizia meu pai biológico, ele começou a abusar de mim. E eu não entendia o porquê daquilo. O porquê que tinha que ser daquele jeito, daquela forma. E quando eu vim entender, eu já era uma adolescente, eu já era uma jovem com os sonhos frustrados. Por quê? Não tive infância. A minha infância foi parada. Eu não tinha amigos. As crianças da minha idade, até os meus 7, 10 anos, eu não podia ter amizade, porque as crianças tinham medo de mim. Então, assim, foi uma infância bem triste, bem difícil. E ensinada as rituais, né? Com 7 anos já manifestava, já tinha o dom, porque hoje eu sei que eu já nasci com o dom. Então eu já tinha o dom de ver as coisas, o dom de falar, o dom de tocar e as pessoas serem curadas. Só que isso era tudo espírito demoníaco, porque tinha os cultos, aonde se reunia ali a família, meus avós, minha mãe, o meu pai. Até hoje tem uma tia que está viva, está com quase 90 anos, mas ainda continua servindo a eles. E eu era aquela jovem que eu escrevia as mensagens dos mortos. Inclusive, esses dias eu liguei para ela, que eu tenho contato com a minha família, e ela falou para mim, você vai vir? A hora que você vir, você traz o caderno e as canetas. Então, tudo isso eu passei, eu vivi. E com 7 anos, sabe o que é uma criança acordar na madrugada e ir para o chiqueiro dos porcos? Sua mãe, sua avó, seu avô ir te buscar, e quando olhar em sua volta e quando você acordar, você vê os porcos mortos. Porque a criança se alimentou do sangue dos animais. Então, quando eu vim entender tudo isso, quem eu era, foi muito difícil, porque daí eu quis sair. Eu queria abandonar aquele lugar, porque eu vivia dentro de um quarto. Eu vivia naquela vida ali, entre 4 paredes, porque eu não podia sair para fora. Eu já fumava num cachimbo, entendeu? Tinha um cachimbo que eu tinha que fumar, eu já bebia. As entidades baixavam e se apoderavam do meu corpo. Então, com 15 anos de idade, eu já liderava juntamente ali. Então, eu já liderava uma equipe e ensinava a fazer trabalhos para destruir família, casamento, incentivar as coisas que desagradam o nosso Deus, como aborto, destruição de casamento, entendeu? Sacrifício humano, sangue de animais e muitas das vezes até sacrifícios que desagradam o nosso Deus, né? Então, de ter noites, de eu acordar no cemitério. Então, tem um demônio que ele se apoderava de mim e ele me levava aonde ele queria.
E eu lembrava de muita coisa, assim, que eu tinha vivido na infância. Ele fazia questão de eu lembrar. E eu sei que até hoje, mesmo na presença de Deus, sendo pastora, tenho um povo para liderar, às vezes eu sinto ataques, né? Eles vêm e... Só que hoje, tudo que eu falo é para a honra e glória de Jesus Cristo. Quando eu descobri o porquê que o meu pai abusou de mim, essa é a curiosidade, né? Por que que ele fez isso? Meu pai, ele era um bruxo. Meu pai era um bruxo. Minha mãe, ela, por ser casada com ele, então a minha mãe tinha que fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele pedia. Então ela era cega de amor. Eu, a primeira filha do casal. Então, o primeiro filho, o primogênito, teria que ser oferecido. O meu pai, quando ele me ofereceu, era para, antes dos 2 anos, o meu pai me sacrificar. Só que o meu pai, ele não teve coragem. Então ele abandonou a minha mãe. Ele abandonou a minha mãe e quando ele voltou, eu já estava de 4 para 5 anos. E aí onde ele começou a abusar de mim, tirar o quê? A pureza. Por quê? Porque era para ele ter me sacrificado. E como ele não teve coragem de me sacrificar, o diabo se apoderou dele para abusar de mim. Então cresci frustrada, triste, a palavra pai não saía da minha boca. Teve uma época, na época da minha, já na pré-adolescência, a confusão na mente sobre quem eu era. Se eu era homem ou se eu era mulher. Porque era 6 meses homem, 6 meses mulher. Tinha um demônio que se apoderava do meu corpo. Então fazia de mim o que queria. Dormia comigo, fazia sexo comigo. Ah, nossa, acontece isso. Acontece. Porque é tudo treva. É tudo treva. Quantas das vezes eu tentei suicídio? Fui internada em hospital de louco. Como louca. Ah, mas ela é louca. Ela é maluca. E em tudo isso Deus tinha um propósito. Tudo que eu passei foi para ser quem eu sou hoje, para a glória de Deus e dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu descobri que o meu pai fez isso, né, abusava de mim, porque ele não teve a coragem de me sacrificar, eu cheguei a falar, eu preferia que ele tivesse me matado. Eu preferia, porque era meu pai. Só que com o passar do tempo eu fui entender que só quem pode tirar a vida é Deus. E Deus, ele me escolheu. Como diz lá em Jeremias capítulo 1. Antes que fosse formado no ventre, eu te chamei, eu te escolhi. Aleluia. Então, eu sei que Deus já tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Antes de eu ser formada, Deus, ele me escolheu. Então, por isso, meu pai não me matou, porque ele não tinha o poder nas mãos para tirar minha vida. Então, ele tocou na minha carne. Ele me feriu, mas ele não tocou na minha alma, porque hoje a minha alma pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. E essa é a parte da infância, né? E com 15 anos, eu tinha que me casar. Lá no centro, minha cabeça foi raspada, eu tenho cicatriz no corpo. Tenho mancha ainda, tudo aqui, ó, nas minhas costas. Eu tenho cicatriz, tenho marcas de tudo aquilo que eu vivi. Minha cabeça foi raspada. Fiquei por 21 dias dentro de um rancor. Ali para fazer a preparação para a vida que começava, para um outro grau. Porque a minha vida como criança já tinha passado, eu nunca tive vida de criança. A vida de adolescente. Você chega com seus 14, 15 anos, é tudo novo na sua vida. Eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu sempre fui adulta, sempre tive responsabilidade para liderar.
para liderar. E ali eu fui criando, aliás, foi gerando curiosidade em mim. E eu quis aprender. Aí eu já não fui mais influenciada pelos meus avós, pelos meus pais. Mas sim, eu quis aprender. Aí eu fui para carta, né? O búzio. Essas coisas eu fui me aprofundando. Foi livros, vários livros eu li, né? Livros e muitas orações de eu me ficar invisível. Se eu quisesse passar em um determinado lugar para ninguém me ver, eu conseguia. E então ali foi vindo, eu fui subindo de grau. E as pessoas me procuravam para fazer trabalho. E eu ia fazendo. Ia trabalhar. Um dia você chegava na minha casa, eu estava de menina. Outro dia você chegava, eu estava de menino. Então, eu vivia incorporada. E tinha um casamento. Depois da preparação, eu tinha que ter o casamento. Porque ali eu tinha que crescer ali dentro, desenvolver, viver ali dentro daquele lugar. E eu não quis. Porque eu ouvi o meu irmão mais velho, aliás, encostado a mim, que eu sou a mais velha, ali numa briga de irmãos, ele falou algo para mim e aquilo mexeu muito comigo. Porque ele falava, você come cabeça, tem uma cabeça de bode, está enterrada para você comer as lavras. E aquilo mexeu comigo, porque ali eu estava em sã consciência. E ali mexeu, eu falei, você não está falando sério? Ele falou, eu estou falando sério. Você bebe, você fuma, você é nojenta. O espírito se apodera de você. E por que só? Só em mim? Eu falava, por que só eu? Ele falava, porque você é a primeira. Papai, mamãe, tudo sabe disso. Só você que não. E naquele dia me deu uma revolta muito grande. E eu acabei saindo. Falei, eu quero sair de casa, não quero mais fazer isso. E eu fui morar com a tia minha. Só que também não foi legal. Porque aí foi onde eu fui aprender mesmo. E sofri. Tentei suicídio. Fui presa como louca. Porque eu passei a desobedecer a eles. E quando você desobedece, você vai pagar um preço, né? Você vai pagar um preço, então eu apanhava. Eu via ele com o chicote me batendo, mas ninguém via. Só via quando ficava a marca no meu corpo. Numa pizzaria, que eu saí com os amigos de classe, e a gente saiu para comer uma pizza. E por que eu fui? Eu não podia me juntar. Não podia. E eu desobedeci. E aí eu apanhei. Aí fui levada em camisa de força. Quando me pegava, né, juntava a polícia, tinha que me algemar. Porque dois homens não segurava. Não segurava. Então era uma força maligna. E ali eu fui, obedecia, desobedecia. Obedecia, desobedecia e sofri muito. Ao ponto de eu chegar e falar que eu não queria mais. Falei, agora eu já não quero mais essa vida. Eu não tenho vida. Um dia eu cheguei diante do mar, porque eu sou de Alagoas, de Maceió. Eu cheguei em frente à praia e eu falei, alguém criou tudo isso. E eu quero conhecer. Alguém criou. E naquele dia eu estava preparada para tirar minha vida. Mas quando eu cheguei na praia, que eu coloquei os pés, eu senti que tinha alguém criado. E que não foi quem eu servia. Não foi. Porque eu já estava decepcionada. O sofrimento era grande. E eu falei que eu queria conhecer. Mas o tempo passou. Era só palavra de maldição. Era que o meu ventre era seco. Porque eu não quis me casar com o filho lá, dos porcos lá, dos santos lá.
o meu ventre era seco, que eu não ia ter filhos, que eu ia ser sempre sozinha, que eu ia me suicidar. Realmente, tinha mesmo espírito suicida, que sondava a minha vida. Quantas das vezes eu tentei, mas em todas elas o Senhor esteve comigo. E ali diante daquele mar, nasceu a curiosidade que eu queria conhecer. Mas eu não fui procurar Deus. Não fui. Eu fui me aprofundar cada vez mais. Na feitiçaria, na macumba, na magia negra. E o que acontece? Um dia, eu ouvi: você não vai gerar, porque você está jogando fora tudo aquilo que a gente te ensinou. Tudo aquilo que foi preparado por Deus para você, você está jogando fora. Eu fiquei triste, aquilo mexeu comigo, porque a palavra Deus saiu da boca daquela pessoa que tinha uma influência sobre a minha vida, que era a minha avó que me criou. Mas também minha avó era influenciada por eles, pelos demônios, pelo preto velho, tranca-rua, que era o guardião que me guardava. E eu fiquei frustrada. Falei, nunca vou ter filho? Tá bom, não ligo, eu não ligo. Com 22 anos, com 20 anos, Deus me deu a minha primeira filha, mesmo eu não conhecendo Deus. Eu engravidei. A glória de Deus, hoje eu tenho 7 filhas. E por quê? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Não fui buscar de Deus, só que as coisas começaram a acontecer. Aí fui para um trabalho, fazer um trabalho. Isso também é muito forte. E naquele trabalho, eu ganhei dinheiro, que eles pagam muito, muito bem. As pessoas, para vir na igreja, às vezes as pessoas não querem ofertar, né? Não querem ajudar a obra de Deus. Mas lá do outro lado, eles ajudam com amor. E ali eu fui fazer um trabalho. Seria um trabalho no cemitério. E foi ali onde eu senti Deus. Eu quis conhecer Deus. Porque foi desenterrado um corpo. E a gente foi ver tudo o que tinha que ser feito. Para você entrar, você tem alguém que vai te orientar em tudo ali. Tudo foi feito como tinha que ser feito. E eu só me aproximava do corpo na hora do trabalho. Só que a hora que tiraram o caixão, que eu me aproximei, que eu fui pegar para abrir, uma luz forte veio sobre mim e me empaquetou e me voou longe. Mas foi uma força tão grande que eu dormi. Quando eu acordei, eu já estava no terreiro. E eu não entendi o que tinha acontecido. Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? O porquê que o meu guardião não me guardou. Ele entrou comigo lá dentro, estava comigo do meu lado, mas na hora ele foi embora. Por quê? E ninguém sabia me explicar. E eu fiquei, mas eu quero saber o porquê, o que aconteceu. E quando me falaram, aí eu me choquei, me frustrei. Aquele corpo lá era de um crente. Eu falei, mas como assim de um crente? Qual a diferença? Aleluia. A diferença é que Deus guarda até os nossos ossos. Ninguém toca. E ali eu fiquei com uma curiosidade tão grande, porque eu queria conhecer. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus. Mas eu não fui procurar Deus. Não fui. Minha mãe falece. Minha mãe morre. E ali eu passei a sofrer, porque eu fiquei com meu irmão com 14 anos, eu já tinha 2 crianças. E estava grávida da terceira. Olha, para quem não ia ter filho, vento seco, já era uma árvore frutífera. Terra boa.
Aleluia. Minha mãe falece e a gente fica sem nada. Porque eles são assim, eles dão. É claro que eles dão. Mas eles cobram. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Só que o dom gratuito é a vida eterna. Aleluia. Então, eu falo que tudo que eu vivi e tudo que eu perdi foi para hoje eu ganhar e ser quem eu sou. Perdi minha mãe. Aí veio tudo à tona. Aí foi onde eu descobri coisas que eu não sabia. Eu descobri. Mas não fui para Deus. Perdi tudo. Aí fui morar na rua. Fiquei com duas crianças na rua, sem ter para onde ir. Meu irmão foi tirado de mim, que era meu irmão que cuidava das crianças. Mas eu continuei ali com as minhas filhas, não dei para ninguém. Eu pedia, tocava campainha, eu pedia esmola, pedia um copo de leite, eu pedia uma bolacha. Eu pedia para dar banho nas minhas crianças. E em tudo isso, Deus, Ele estava comigo. Porque pode a mãe esquecer o filho que amamenta, mas o Senhor, todavia, Ele não esquece de nós. Ele não esquece de nós. Mesmo que eu não conhecesse Ele, mas Ele já me conhecia. Né? E hoje a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Falei, Ele sempre me amou. Só que até eu ter o encontro com Deus, até Jesus Cristo vir e me resgatar, eu não acreditava que Ele existia. Eu tinha curiosidade para saber daquela luz forte. Tanto é que quando Deus fala comigo, Ele fala muito sobre luz. Por isso que eu sempre falo, a minha vida é das trevas para a luz. Porque eu vivia em treva, eu não conhecia a luz. E meu irmão foi tirado de mim, aí meu irmão se converte. Com 7 anos que a minha mãe tinha morrido, eu já estava aqui em Limeira, porque daí eu vim embora para cá, sem nada, com o pai das minhas filhas. E uma saudade para ver meu irmão. E eu viajei para o norte. E quando eu cheguei lá, na casa dos meus tios, era uma igreja. A maioria tinha se convertido, meu irmão se converteu. Não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha café da tarde, era só jejum e oração, e igreja. Falei, esse povo tá louco. E meu irmão pregando para mim sobre o inferno. Não foi sobre o céu, foi sobre o inferno. Foi Apocalipse. E eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo. Fui para ficar 30 dias, eu fiquei 10 dias, eu vim embora. E ele falando para mim, olha, você vai embora, você vai de ônibus, 3 dias de ônibus. Se o motorista do ônibus for convertido, e Jesus chama ele, o ônibus vai, tombar. E você vai para o inferno. Lá no inferno tem um caldeirão esperando por você. Falei, para com isso. É verdade, Jesus Cristo te ama. Jesus morreu na cruz por você. Eu falei, mas por que Ele morreu na cruz? Eu não pedi para Ele morrer. Ele morreu porque Ele quis. Eu falei, Ele te ama. Ele morreu por mim e por você. Eu confesso que eu vim aqueles 3 dias dentro daquele ônibus. Mas eu vim assim, Jesus do meu irmão, não volte. Não dormir. Jesus do meu irmão, não volte. Porque se voltasse, eu ia mesmo tobogã, né? E ali, para a glória de Deus, com 3 meses que eu estava em Limeira, que eu tinha visto meu irmão, tô indo embora, vai morar com você, eu não consigo ficar longe de você. Crente, na minha casa, desfazer meu altar, tudo que eu tinha. Falei, não, meu filho, não venha, não, eu vou sim, já estou indo já. Eu quis fazer de tudo, aliás, eu fiz de tudo para tirar ele da presença de Deus. Eu fiz de tudo. Amiga para levar ele para o baile. E ele sempre falando de Jesus. Espírito Santo, Jesus te ama. Aí veio a minha convenção. Aí eu conheci Deus e o diabo. Porque daí o diabo revelou a verdadeira face dele e o Espírito Santo me resgatou. Ninguém tinha a coragem de chegar em mim e dizer assim, aceita Jesus?
Eu passava na porta da igreja, eu já virava para o outro lado, porque ninguém mesmo me enxergava. Parece que você é invisível, né? Então, ali meu irmão pregava para mim, aceita Jesus, mas eu falava aqui, eu já aceitei já. Só que naquele dia foi diferente. Eu fui numa igreja, muito forte isso também, meu irmão. Eu fui na igreja, e quando eu cheguei na igreja com as minhas crianças pequenas, que eu dobrei o meu joelho, uma voz aqui, ó. Aqui não é o seu lugar. É aqui a igreja. Porque eu fiquei com medo do inferno, tanto que o meu irmão falou, né? Eu fui para a igreja, né? E eu olhava para aquelas imagens, as imagens começaram a ganhar vida. Mostrar a língua, piscar o olho, mostrar o dedo do meio. Coisa de louco, né? Eu falei, eu tô ficando louca. Fiquei louca. Eu olhava. Falei, quer saber? Eu vou embora. Aquela voz, vai embora. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Eu saí correndo, cheguei em casa, larguei as crianças lá no curso lá do catecismo. E cheguei, entrei pro meu quarto, fechei a porta, falei, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu estava atribulada. Entrei dentro do quarto. Foi num piscar de olho. Um piscar de olho. O Satanás dentro do meu quarto. Uma aranha grande, enorme, aparece. Vem em cima de mim. Eu joguei aquilo e ele apareceu e falou assim, agora não tem mais tempo. Eu já levei a sua mãe. E agora é a sua vez. Você é minha, desde o ventre. Você foi oferecida a mim. E eu vim buscar você. E ali foi uma guerra muito grande. Porque eu senti a frieza da morte. Eu senti a morte ali pertinho de mim. E se Jesus não tivesse tido misericórdia, tinha morrido. Tinha morrido. Porque eles matam, eles sufocam. Eu já não conseguia respirar. E ali eu ouvi uma voz quando me falava assim, aceita Jesus. Eu já estava naquela agonia, porque eu já estava suando frio, eu já não tinha mais como respirar. E aquela voz falou assim, abre o olho. Abre o olho. Quando eu abri o olho, eu vi, por cima de mim, um pássaro preto. E por trás do pássaro preto, tinha um pássaro branco. E aquele pássaro, parado em cima de mim. E ali eu saí. Hoje eu entendo que foi uma visão de Deus. Eu saí correndo. E ali eu entrava dentro de uma igreja. Só que atrás de mim vinha uma legião. Eu entrava dentro da igreja e eu dobrava o meu joelho. E eu começava a orar, chorar. E a hora que eu levantava, que eu vinha para o altar, aquele homem que estava pregando, ele falava assim, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. E será apagado todo os teus pecados e as tuas transgressões. E eu só falava, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ali eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, tudo aquilo que era treva, clareou na minha vida. Na minha mente, o meu quarto clareou, aquele pássaro preto ficou para trás e o pássaro branco ficou na frente. Ficou na frente e ali o meu quarto se encheu de fumaça, mas ficou claro. E ali eu comecei a me debater na cama, meu esposo, pai das minhas filhas, ele tentava me acordar e eu pedi água para ele. E ali ele pegou a água para mim. E ele trouxe uma Bíblia, e a palavra que ele me deu naquela noite, que eu lembro, foi em Salmos 38, o versículo 22, que diz assim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, Tu és a minha salvação. Então, aqui, eu acordei, li a palavra, ele leu a palavra para mim, liguei a TV, era um programa evangélico que estava passando,
E ali o pastor começou a falar, a pregar. Só que no dia seguinte eu não lembrava. E eu também não fui. Para mim era um sonho. Falei, isso é uma tribulação, isso daí foi um pesadelo. Mas meu irmão continuava pregando para mim. Pregando para mim. E à noite, um dia de terça-feira, lembro como se fosse hoje, eu fazendo sopa. Ali o diabo falou assim, faz sopa, põe o veneno de rato, mata todo mundo, porque ninguém te ama. Ninguém te ama, ninguém te quer. Eu te amo, eu te quero. Só que daí, do outro lado vinha outra voz assim, eu te amo, eu te quero. Você é minha. Antes que houvesse dia, eu sou. Falei, que coisa linda. E ali aquilo a minha cabeça foi ficando, dando nó na minha cabeça. E meu irmão e meu esposo assim do lado, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda. Meu irmão falou, o que aconteceu? Eu falei, eu quero ir para a igreja. Ele, eu te levo, vamos embora. Vamos embora para a igreja. Aí o pai da minha filha falou assim, não, ela vai comigo. Na rua de trás aqui tem uma igreja, então é lá que a gente vai. Eu falei, tá bom, eu vou com você. Eu fui naquela igreja. A hora que eu entrei na igreja, a visão que eu tive foi o que eu tinha sonhado. O homem que orou por mim no sonho era o homem que estava lá no altar. Mas foi assim, rápido. Foi uma visão rápida. No fundo da igreja estava uns raios de sol muito forte. Falei, nossa, mas uma hora dessa, que coisa linda. Mas foi muito rápido. Era só para me lembrar do que eu tinha vivido. E ali foi uma pregação linda, maravilhosa, sobre a Arca de Noé. E na hora do apelo, quem disse que eu consegui levantar da cadeira? Às vezes as pessoas acham que é brincadeira. E vejo muita gente brincando de ser crente, brincando com o diabo, fazendo entrevista com o diabo. O diabo ele não tem poder, mas ele tem força. Entendeu? E ele sabe como destrói, ele conhece o nosso ponto fraco, ele sabe, ele é estrategista e ele é paciente. E ali eu não conseguia levantar da cadeira para vir até o altar. Meu esposo veio, aceitou Jesus e eu fiquei olhando, falei, não acredito que ele fez isso. E eu não consegui levantar. Foi um grupo de obreiros lá para me buscar e trazer na frente. A hora que levantei as mãos, sabe assim, eu queria levantar até os pés. Mas foi, se eu pudesse levantar meus pés, aceitei Jesus para a glória do Senhor. Mas ali eu falei, Deus, eu sei que tem uma legião. Eu sei que eu não presto para nada, mas o Senhor achou graça. Não permita, Senhor, não permita que manifeste, porque eu via pessoas manifestar, eu conhecia, né, o lado obscuro de tudo isso. Né? Tinha ensinado muita gente. E para depois eu trazer esse povo para Jesus? E ali aceitei Jesus. Nunca manifestei dentro da igreja. Deus, ele me ouviu. Fui para um encontro com Deus, por curiosidade. Aceitei Jesus e fui. As pessoas falavam assim, lá Deus fala, face a face. Lá é tremendo. Falei, eu quero ir. 8 meses que eu estava na igreja. E eles estavam tudo dentro de mim, porque eu sabia, eu via. Chegava em casa, estava tudo lá dentro da minha casa. Aquela falação. Mas demônio faz, claro que fala. É voz, muita voz. Era aquela tribulação dentro do meu quarto, aquela tribulação na sala. E eu era a irmã da oração. O que tinha na igreja eu estava fazendo. Mas eu chegava em casa, aquela tribulação. Deus começou a me dar visão. Visão dentro da igreja, visão dentro da minha casa. E aquilo começou a me incomodar. Falei, isso é coisa do Satanás, é coisa do maligno, isso não é coisa de Deus. Conversei com o pastor, foi um pastor, ficou na minha casa 1 ano, irmã, para me discipular, para me ensinar, para mim ter um encontro com Deus. E ali, para a glória de Deus, eu consegui definir, saber quem era Deus e o lado do maligno. Então eu não fui no encontro com Deus e ali eu queria ver Deus. Eu quero ver Deus. Eu tinha curiosidade de ver ele. Lembra da luz?
que eu vi no cemitério, aquela luz forte, que me explicaram que era o Deus dos crentes, que Ele cuida. Então eu queria conhecer Ele. Então quando eu fui para a igreja, aquilo começou a voltar, lembrar, eu comecei a lembrar. Falei, não, tem um Deus que criou o céu, criou a terra e criou o mar. Então eu quero ver Ele. E se no encontro com Deus eu vou ver Ele face a face, então eu quero ir. E eu fui, irmã. Numa sexta-feira eu ficava olhando, cadê Deus? Onde está Deus? E Deus falando na palavra, mas eu não entendia. Onde que está Deus? No sábado, numa oração, ali eu fui liberta. Ali eu consegui perdoar o meu pai, ali eu consegui perdoar minha mãe, ali a palavra pai saiu da minha boca, porque ali Deus falou comigo. Deus falou, eu sou teu pai. Pode me chamar de pai. Eu sou teu pai. Não temas, eu sou contigo. Aí eu entendi, falei, Deus, o Senhor está falando comigo, muito obrigado. No dia seguinte eu estou sentada, olhando para a árvore, porque tinham me falado que Deus também falava. Falava na hora, Deus vai falar com você no pão, no copo de água, na hora de dormir, no travesseiro, até nas árvores. E eu sentei, eu fiquei olhando para aquela árvore. Para mim ia dar um terremoto e Deus ia vir. Olhando para aquela árvore, de repente aquela árvore veio uma folhinha e veio em mim. Ali eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo. Através de uma folha, através da natureza, o Senhor falou, eu sou. Eu sou. O que faço? Nova todas as coisas. Saí daquele lugar liberta, transformada para a glória de Deus. Nunca me desviei. Faz 25 anos que estou na presença de Deus. Servi o Senhor como missionária por 10 anos. Né? Fazem 8 anos que tenho um ministério. Sou fundadora dessa igreja, a qual a gente estamos aqui. Né? Igreja Manancial de Águas Tranquilas. Onde Deus tem me usado para salvar vidas, para cuidar de vidas. Mas foi assim, bem difícil. Porque eu aprendi a perdoar. Foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. Foi a dor de liberar o perdão. Liberar o perdão para o meu pai. E a hora que eu liberei o perdão, na hora eu já senti o desejo de ver ele, porque já fazia mais de 20 anos que eu não via. Era mais de 20 anos. E ali nasceu o desejo de ir até ele. Só que eu não consegui pregar para o meu pai. Eu não consegui. Porque ele foi tomado, né? Ele não se converteu. Ele morreu dentro do centro. Mas ele sabia tudo o que acontecia comigo. Porque tem os mensageiros, né? Tem os mensageiros. Tanto é que eu não sabia dele, mas ele sabia de mim. E ele deixou de presente, de herança, 15 irmãos. Que eu nunca vi na minha vida. Mas tenho contato com eles em Fortaleza, no Ceará. E ele falava. Minha irmã fala para mim que ele falava assim, ó, tem uma princesa no estado de São Paulo. Eu mando vocês, procura ela. E eles me acharam. Eu sou a mais velha de todos. Então, já tem crente já no meio deles lá. Eu prego para eles. Então, essa é uma parte, né? Uma parte da libertação. E da minha entrega para Cristo. Quando Jesus me resgatou. Então, tudo parecia muito bom. Na presença de Deus, eu na presença, meu esposo na presença, as crianças tudo na presença. De repente, acontecem coisas na vida do crente. Porque as pessoas acham que quando aceita Jesus, vou aceitar Jesus, vai ficar tudo bom. Não vai, não. O negócio vai apertar porque é a sua fé. É a sua fé. E como eu vim do outro lado, muitas das vezes, para fazer o mal para a pessoa, não precisava nem eu matar, fazer um sacrifício ou acender uma vela, era só abrir a boca. Era só abrir a boca que já fazia mal para a pessoa.
né? Já fazia mal, já... Só de pensar. Se eu falar só, eu quero que você faz isso, vai lá e faz isso. Sabe a intimidade de sentar com ele assim na mesa e conversar, fumar, tomar champanhe, dar risada? Tudo isso eu tinha. Então, quer dizer, eu vim para Cristo, o negócio ficou estreito, ficou difícil. Eu tinha um marido, de repente não tenho mais. Eu tinha saúde, não tenho, perdi a saúde. Veio câncer, veio traição. Marido vai embora com a irmã do ciclo de oração. E aí? O que você faz? Você serve a Deus ou você volta para aquele caminho e vai se vingar? Porque se fosse naquela época, né? Caixões e caixões tinham descido. Mas eu continuei chorando na presença de Deus. O médico olhar para mim e dizer assim, você está com câncer e você tem de 6 a 9 meses no máximo de vida. E eu lembrar das promessas que Deus falou, usando as pessoas para falar, olha, você vai viajar muito, você vai pregar a palavra de Deus para muitas vidas. Muitas pessoas vão se converter. Inclusive isso aqui é a promessa de Deus. Vocês aqui, né, do canal Semeando, são promessas de Deus. Promessas se cumprindo. A gente nunca se viu, na verdade. Mas Deus, Ele conhece cada um de vocês, né? E como Deus me conhece. Então, veio o câncer. De 6 meses só, 9 meses. E eu lembrava, você vai pregar a palavra. E na minha oração eu falava, eu quero pregar. Fiz muito mal, agora eu preciso me redimir com o Senhor. Eu preciso pregar, eu preciso ganhar aqueles pais de santo que eu ensinei, que eu discipulei. Preciso pedir perdão para as pessoas. Então eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Já tinha minhas filhas, tinha 4 filhas. 4 crianças. E ali começou o processo. Daí eu já não conseguia ir na igreja, porque eu ficava muito debilitada. O marido, chegava sexta-feira, ele sumia. Voltava na segunda e olhava para mim, você ainda está viva? Você está horrorosa. Você está horrível. Você não morreu ainda? Eu com sede, com fome, me segurando pelas paredes. Esperando a morte. Um dia, eu falei com Deus, Senhor, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo. Eu vou morrer? Eu vou morrer, Deus? Eu quero saber. Se eu vou morrer, se essa enfermidade é para a morte. Se é para a morte, eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas filhas. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E naquela noite Deus falou comigo. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele dia Deus me curou. Quando eu volto no médico, depois do tempo, o médico pede os exames e fala, o que aconteceu? Você está curada. Não tem nem vestígio do câncer. Você está perfeita. Só tem uma notícia para te dar. Você não pode mais gerar filho. Eu tive no útero, no colo do útero. Fiquei muito triste. Porque o meu sonho era ter um filho homem. Mas eu ainda quero ter um menino. Não, você não vai mais engravidar. Tá bom. Cheguei em casa triste. Era para estar animada porque estava curada, mas eu fiquei triste. Porque eu amava e amo ser mãe. Amava ficar grávida. Amamentar. E de repente você escuta, você não vai mais ter filho. Isso, acho que 90 dias. Janeiro, dezembro, o médico me libera. Janeiro, uma moça muito bonita aparece na minha casa, grávida. E diz para mim, eu estou grávida do seu marido. Eu tinha acabado de chegar da igreja. Já com a bênção na mão, porque já tinha recebido a cura. Aquela moça, ela chega e fala, eu estou grávida do seu marido. Estou de 6 meses. Na hora eu pensei, Deus, não dá um menino para ela. Porque o Senhor sabe que eu não posso ter filho. E o Senhor não vai dar um menino para ela, porque o Senhor não me deu, tá? Só isso que eu te peço. E desci a escada.
Falei, como é que é? Ela, eu tô grávida do seu marido. Falei, ele não tá aqui. E o que você quer que eu te faça? Olha só. Deus forjou um caráter, gente, em mim, daquele ódio, que era vingança. Comigo era vingança. Deus trabalhou tanto na minha vida, que eu ajudei aquela moça, aquela mulher. E ali ela falou para mim, olha, ele vai vir para casa, mas ó, ele vai estar com boné, celular, camisa, tudo que ele me deu, eu devolvi tudo. E só vim falar para você, porque ele falou que você é muito brava e que você ia me matar. E realmente ele me conhecia. Eu falei, não, imagina, eu sou de Cristo. Eu sou da paz. Eu sou da paz. Ali eu já fui perdendo tudo. Ali eu já não tinha mais nada. A hora que ele chegou, ele ainda falou para mim que era mentira, que era engano. Eu falei, que rapaz, que engano. Você me enganou, realmente você me enganou. E ali ele falou para mim, olha, o que eu fiz é porque eu achei que você ia morrer. Mas aquela criança não é minha. Falei, Deus trará a resposta. Nada fica em oculto. Falei, Deus, se realmente ele é o pai, que venha a menina. E que venha com os traços das minhas filhas. E aí? Veio igualzinho. Igualzinho, minhas filhas. Ajudei. Ele registrou a menina, mas não ficou com a mulher. Quando chegou da maternidade, eu fui lá ver ela. E eu falei para ela, falei, olha, eu tenho poder nas minhas mãos de te abençoar e de te amaldiçoar. A criança não tem culpa. Eu sei que é filha dele. Mas você tem a escolha de receber das minhas mãos a bênção ou a maldição. Ela falou, não, eu quero lhe pedir perdão, que eu só fiz isso porque eu não te conhecia. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa de Deus. E hoje, onde ela está? Na presença de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. E a menina está com 19 anos para a glória de Deus, na presença de Deus, a menina. Em fevereiro eu estava grávida da minha Emily. Grávida, sem útero. Aonde foi gerada essa criança? Aonde foi gerada essa criança? A criança hoje vai fazer 18 anos agora, dia 4. O impossível de Deus, porque eu não podia amamentar, não podia. Quando eu engravidei, ainda estava com os remédios, né? Do tratamento no meu corpo, no meu organismo. Falei, pronto, não vou amamentar. Essa criança vai morrer. Os médicos falaram, vai morrer. Essa criança vai morrer, você vai abortar. Você vai abortar. Fui internada. Vai ter que tirar o neném. E a mão do próprio Deus sustentou aquela criança. Minha criança nasceu de parto normal. Intimidade com Deus é outra coisa. Intimidade com Deus é outra coisa. Até o médico que eu não queria que colocasse a mão em mim, ele não colocou. Falei, Deus, eu não quero que ele faça o meu parto. Deus, eu não quero que esse homem ponha a mão em mim. E realmente, um dia antes, eu passei mal, fui para a Santa Casa, ele estava lá. Ele falou, vai embora. Porque caiu lá onde ficam as irmãs, as mulheres em trabalho de parto, a sala antes o parto, aquela sala que eles dão lá os remédios, tinha caído o teto. Vai ter que reformar. Você não vai ficar aqui. Fui embora para casa. No dia seguinte, minha filha nasceu em um outro hospital, com outro médico, para a glória de Deus. Fiquei uma semana internada. Meu leite foi para análise, aprovado, para a glória de Deus que eu poderia amamentar. Amamentei até 5 anos, para a glória de Deus. Minha filha não ia andar. Minha filha hoje anda, minha filha é perfeita. Porque Deus é fiel. Filhos da promessa de Deus. O ventre que era seco, que não podia gerar. Ainda veio um câncer. Ainda tira um pedaço do meu órgão. E o Senhor me dá de volta. Para a glória de Deus. Tive a minha filha. Depois veio a Esther. Depois de 4 anos veio a minha Alice Esther. Que eu tive de 6 meses. Aí eu tive a eclâmpsia.
Aí eu tive a experiência com Deus. Aí eu fui lá em cima. Ali eu passei pelos portais celestiais. São intimidades assim que foi muito dolorido. Porque nesse tempo aí eu perdi, né? O pai das minhas filhas foi embora com a irmã do circo de oração. Até hoje está casado. Que Deus abençoe ele, né? Mas eu continuei na presença de Deus. A glória de Deus. E eu tive uma bebê. A minha bebê nasceu de 6 meses. E ali era eu ou ela. Eu ou ela para sobreviver. Minha filha, que estava me acompanhando, que presenciou tudo. O médico chama ela e fala, preciso do pai da criança. Ela falou, meu pai não está aqui. Meu pai está no norte. Então, mas preciso que assina. Porque a gente precisa salvar. Ou a mãe ou a criança. Ela falou, meu pai não está. Mas Deus vai trazer a minha mãe e a criança. Minha mãe é uma mulher de fé. E vai vir as duas. E para a glória de Deus. Foi feita a cirurgia, foi um sucesso. Mas porém eu fiquei em coma. O neném foi para UTI, neonatal. E eu fiquei em coma. E ali foi um processo com Deus. E ali eu vi um coral lindo, maravilhoso. As plantas bailam. Um som, uma orquestra que eu nunca ouvi aqui na terra. Um som magnífico. Eu no alto, eu vi assim, ó, aquela casa, aquelas mansões, coisas lindas e celestiais. Uma porta enorme. Amanda, você está curiosa? Uma porta, Amanda, linda, que pela brecha da porta saíam raios. Raios, lindo. E ali eu encostei, a hora que eu encostei para colocar a mão, para abrir, uma voz bradou. E falou, tudo isso aqui está preparado para aqueles que me servem, que me adoram. Mas eu ouvi o clamor da terra. Eu ouvi o choro da terra. Ainda não é a hora, você volta. Mas eu não quero voltar. Eu não pisava no chão. É como se você estivesse assim, ó. Flutuando. Uma casa de vidro, linda, vidro. Jesus, que casa linda de vidro. Mas eu não pude entrar. Volta. Você vai voltar, você vai falar sobre o pecado, sobre o arrependimento. A minha igreja precisa saber que o céu é real, que o inferno existe. O povo precisa se arrepender. Irmã, o aparelhinho começa a funcionar. Quando eu acordo, tem uma missionária que tinha ido ungir meus pés, ungir o meu corpo, porque no dia seguinte os aparelhos seriam desligados, porque eles não podiam mais me manter ali. A hora que eu acordei, eu falei, mas onde que eu estou, Jesus? Eu estou no céu? Onde que eu estou? Pus a mão na barriga, não tinha nenê. Eu voltei, irmãs, para a glória de Deus. Então saí dali para a glória de Deus. Com a minha filha no colo. Sem sequela, para a glória de Deus. Então Deus, ele cura o câncer. Deus dá filho para estéril. Entendeu? Deus faz o sobrenatural. Porque ele é Deus, ele é o Senhor. Ele nunca muda. Ele não falha. Quando a palavra do Senhor diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente, acredita. Acredita, irmãos. Acredita, irmãs. E falo mais. Eu tenho o maior prazer de falar de Jesus Cristo. De dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Porque Ele me curou. Ele me libertou. Ele me transformou. Me livrou de 3 AVCs químicos. Há 1 ano.
Quando tudo parece, tá tudo bem. E o casamento? Vocês querem saber do meu casamento? O que dizer da minha vida sentimental? Eu sou apaixonada por Jesus. Eu fui casada há 20 anos com o pai das minhas 4 filhas, mais nova, porque eu tenho 3 mais velhas, né? E o pai tá lá no norte, mas as 4 mais novas, mais jovens, é desse moço que me levou para Cristo, conheceu a Deus. E hoje ele é casado com a outra pessoa, né? Mas glória a Deus por isso. Então, depois disso, eu me frustrei. Eu me casei, mas eu me frustrei. Então, hoje, a minha vida ela está debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. Toco uma igreja, um povo. Luto, me esforço para dar o meu melhor de Deus, né? E tudo é para a glória de Deus. Sempre lutei sozinha e não tinha sucesso. Só que quando Jesus me encontrou, hoje eu falo, eu tenho uma verdadeira felicidade. Eu conheço a verdadeira felicidade que está em Jesus. Eu costumo dizer que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas, eles têm comunicação e eles têm união. Os filhos da luz, eles muitas das vezes nem se comunicam. Eles têm aquela causa divisão, um fala do outro, não tem aquele amor, como a Bíblia nos ensina, amar, assim como Jesus Cristo nos amou. Eu falo porque eu não conhecia o amor, eu só conhecia o ódio, eu só conhecia rancor e a falta de perdão. Sempre me distanciou do caminho bom, porque fui ensinada sempre a fazer o mal. Hoje, para a glória de Deus, estou na presença e busco sempre fazer aquilo que é agradável e correto diante de Deus. Como diz a palavra de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós, como servos do Senhor, conhecedores da palavra, temos que estar sempre diante daquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, quando não a conhecia, como eu já falei, fiz muitas coisas que hoje eu me arrependo. Me arrependo de ter feito, hoje não faria. Mas hoje sou o que eu sou pela história que passei. Né? Aquilo que eu passei, Deus tem um propósito em tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi. E nessa trajetória, o que eu vou relatar aqui é muito forte. As pessoas estão aqui, tem pessoas que nem sabem disso. Mas eu vou falar porque é para a honra e glória de Jesus Cristo. Há 30 anos, 31 anos atrás, né, lá na capital de Alagoas, em Maceió, eu tive uma bebê. E eu acredito que através do canal Semeando Vida, através do que estamos fazendo hoje aqui, eu acredito que será uma vitória, uma bênção na minha vida, porque é o sonho, é o desejo que eu tenho, é de reencontrar quem um dia eu deixei para trás. Para salvar uma outra criança. Ali aquela criança ela foi diagnosticada com uma anemia muito forte. Por quê? Quando a minha mãe faleceu, como eu relatei, já falei no começo do vídeo, eu fiquei com 2 crianças grávidas e um irmão de 14 anos. Meu irmão foi tirado de mim. A gente era vendedor ambulante. A gente vendia na rua.
Todos os dias, 4 horas da manhã, a gente saía para trabalhar. Então, minha mãe morreu, fiquei sem nada. Marido me abandona com as crianças e grávida. Eu não tinha nada para dar para minhas crianças. Eu dava água com açúcar. E a minha filha desenvolveu uma enfermidade. E ali, eu grávida. Já em dias para ganhar o nenê. Eu não tinha nada para dar para aquela criança. Nem para as que eu já tinha e nem para o bebê. E o que aconteceu? Na saída da maternidade, ali no hospital, Casa de Saúde, Maternidade de Santo Antônio, na Vila Brejal, em Alagoas. Na saída da maternidade, eu peguei aquela criança e eu dei para uma senhora. Eu dei para uma senhora. Só que naquele papel da maternidade, quando a gente dá entrada no hospital, em uma maternidade, e o nenê nasce, eles dão um papel, que esse papel é para levar no cartório para registrar. Então, ali tem o nome do pai, tem o nome da mãe, tem o hospital que a criança nasceu. Então, aquele papel, como eu estava na rua, na época eu morava na rua, fui socorrida por pessoas. E lá, as pessoas me conheciam por um outro nome. Não era Francisca, era Margarete. A minha família, por parte da minha mãe, no estado de Alagoas, todos me chamam por esse nome. Então, foi o nome que foi registrado ali naquele hospital. E foi o nome que está no papel, que eu saí com a criança e com aquele papel. E o papel que eu entreguei para a senhora, que eu dei à criança. Né? E para a glória de Deus, eu sei que não era certo, não foi certo. E isso, eu falo, eu me arrependo. Mas pior seria se eu tivesse abortado, se eu tivesse jogado no lixo. Mas eu coloquei, eu dei para alguém cuidar. Então isso veio me acompanhando. E hoje, na presença de Deus, eu luto para encontrar essa menina. Porque é uma menina. E sei que tem os traços das minhas filhas. Eu sei que tem, porque as minhas filhas são todas parecidas. Todas têm os mesmos traços. Né? Então, e eu creio que Deus ele vai trazer a minha filha. Né? Eu creio que ela vai, quem sabe, vai até ouvir esse testemunho. Alguém vai, né, falar, vai passar, vai compartilhar e vai me ajudar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, passando isso, eu vim embora para cá, para São Paulo, onde me converti. Hoje, a minha filha, ela está com 31 anos. Ela fez aniversário dia 19 de setembro. Hospital Santo Antônio. Hospital Maternidade Santo Antônio. Na Vila Brejal, Maceió, Alagoas. Na época, eu morava nesse bairro. Quem sabe ela está me procurando, né? Então, chegou a nossa vez de se encontrar. Eu creio nisso porque o meu coração arde por isso. Arde por isso. E eu tenho 7 filhos. Às vezes as pessoas falam assim, minhas filhas falavam, por que você só fala que tem 6? Mas eu tenho 7 filhas. Porque Deus me deu 7. Para quem o diabo tinha falado que era árvore seca, que eu nunca podia gerar, Jesus me deu 7, para a glória de Deus. Hoje eu tenho 7 filhas, eu tenho 6 netas e 1 neto, para a glória de Deus. Amém? Então, a obra de Deus, ela requer de nós transformação e mudança. Transformação e mudança. O Evangelho, ele traz transformação. Então, Jesus, ele me transformou. Eu fui transformada através da palavra. Cada dia, a minha mente, o meu coração, ele é transformado. E busco sempre estar diante do Senhor, porque eu sei de onde ele me tirou e o que ele tem feito. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Sede prudente. Vigia, irmãos. Vigia. Vigia, entrega a tua vida ao Senhor e vigia. Porque o diabo, ele vive de redor, bramando como um leão. Bramando como um leão.
Então, às vezes as pessoas olham para mim e acham que eu nasci em um berço evangélico. Eu não nasci. Eu não nasci. Eu não conheci o amor. Eu não conhecia a verdade. Eu só conhecia a mentira, o engano, a falsidade, né? As trevas. E hoje eu conheço a verdade. Eu sei que Jesus me transforma. E você acha que foi fácil para mim chegar até aqui? Não, não foi. Você acha que o diabo, ele não tentou me impedir de todas as formas para me chegar até aqui? Claro, porque ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um homicida. Né? Então ele vai tentar sempre nos parar, porque nós conhecemos a verdade e conhecemos a estratégia dele, porque eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheço. Não é que eu ouvi falar que o diabo fez. Ele tentou me destruir, ele tentou me matar por diversas vezes. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo, tirou minha pureza, ele tirou minha alegria, ele tirou meus sonhos. Tudo que ele faz é porque ele quer levar sua alma para o inferno. Porque ele sabe que o céu é real e para lá ele não volta. Então, não caia no engano. Não deixa que isso desça para o teu coração e que você vai, eu vou para Umbanda, eu vou para magia negra. Não vai. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu tirava sangue do meu corpo todos os dias e oferecia, eu fazia pacto de sangue. Eu não sentia dor. Eu tinha prazer em ver a minha mão sangrar. Eu pingar ali num prato branco e oferecer. Eu tinha prazer. Inclusive, esses dias, estava comentando com a irmã, esse dia Deus falou comigo sobre isso. Ali eu furando o meu dedo para fazer o teste da diabetes. Ali eu falei, nossa Deus, eu não aguento mais. E ali o Senhor falou, nossa, só faz 3 anos, você deu seu sangue. Tanto tempo, você oferecia, você sorria, você dava sorrindo. E ali eu falei, Senhor, é verdade, me perdoa, Deus. Porque era na época da ignorância, mas a gente fazia com prazer. Você viu o diabo com prazer. Entendeu? Era com prazer. E se fizesse errado, ia pagar, ia ter a consequência. Ia ter a consequência. Então eu vivi e falo nessa noite daquilo que eu vivi, daquilo que eu enfrentei. Hoje eu estou aqui para dizer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Tinha vários livros, como eu falei no início. O livro de São Cipriano, quantas das vezes eu li, quantas das vezes eu fiz coisa na ignorância porque eu não conhecia. Quantas orações ao contrário. Oração ao contrário, irmãos, é quando você lê uma oração de frente para trás, tá? De frente para trás, não é do começo. Você tem que ler do final, entendeu? Invertida. Inverter a oração. Inverter para destruir a vida das pessoas. Tudo isso. Então era um instrumento usado e ousada para fazer a vontade do Satanás. Então hoje eu sou mais usada, mais ousada para fazer a vontade de Deus. E dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. É o Senhor. Vivi a minha vida no engano, mas quando eu encontrei a verdade, é como diz a Bíblia, em João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje eu luto para viver essa verdade todos os dias. A vida é constante. É se converter todos os dias. Tem que parar, a igreja do Senhor tem que parar de ser convencida, tem que se converter verdadeiramente, entregar a vida ao Senhor, viver uma vida limpa e regrada pela palavra de Deus. Porque na palavra de Deus não há engano. E dentro da igreja a gente vê muito engano. Eu falo dentro da igreja, vê muito engano. E falo com precisão, porque vivi no outro lado. Vivi, conheci. Eu falo daquilo que eu conheci, não é do que eu ouvi falar. Então eu conheci. Então hoje eu falo, eu tenho prazer em dizer que Jesus é bom e Ele é fiel. E o livro, eu não queria mais um livro.
quando eu tinha surto. Eu falei, não quero, eu tô cansada de ser escravo, né? Eu tô cansada, eu não quero mais. Eu peguei aquele livro e eu joguei fora de casa. Tirei para fora de casa. Isso até minhas filhas sabem. Mãe, o livro. Mãe, o livro. O livro, ele voltou. E ficou no mesmo lugar de sempre. Entendeu? Então, são experiências do adversário. O livro de São Cipriano. É o livro de São Cipriano. Então, no livro de São Cipriano tem diversas orações. 7 anos, você tem que tirar ele de dentro da sua casa. Eu fui tirar aqui. Não deu certo. Não deu certo. Então, você sente que você está cercado. É dentro, como se você estivesse dentro de um túnel. Entendeu? Servir aos demônios é você estar, muitas das vezes, cercado de pessoas e sozinho. Porque você fica acabado emocionalmente. E você só descobre isso quando você vem para a luz. Porque quando você está nas trevas, você não enxerga isso. É tudo maravilhoso. Você vem para a luz, tudo aquilo que estava encoberto é revelado. Aí você vai ver como você era ignorante. Como você se entregou à imagem de Deus, porque você é mais semelhante de Deus e se entrega para fazer a vontade do adversário. E hoje eu falo que Jesus, ele tem falado, se revelado em várias experiências com o Senhor, de ver o Senhor curar. Quanta gente está com Jesus, é como eu falei no início. Eu sou cristã. Eu falo que crente até o diabo é porque ele não pratica. Então eu falo cristão. Cristão, ele tem uma vida regrada pela palavra. Cristão não tem mimimi nem mais e nem menos. É sim, sim, não, não. Passa disso, é procedência. Então, no mês de agosto do ano passado, eu tive o 3º AVC isquêmico. O segundo não foi tão intenso como o terceiro. O segundo AVC, o primeiro AVC, eu tive vindo de Sumaré. Eu estava pregando em uma igreja a qual eu liderava em um outro ministério, assim, em 2013 para 2014. E ali naquela noite, pregando a palavra de Deus, Deus levantou um senhor da cadeira de roda. Porém, vindo de Sumaré, antes de chegar no pedágio, eu senti uma dor muito forte. E fiquei sem ar. Meu rosto já ficou torto. E ali, as missionárias que estavam comigo, o pastor e o presbítero que nos acompanhavam naquela noite, me tiraram de dentro do carro e me levantaram assim, no colo, apresentaram para Deus e clamaram o Senhor. Porque naquela noite, através da minha vida, Deus tinha feito coisas grandes. Deus tinha curado, aquela vida tinha levantado. E ali eles clamaram a Deus. E ali eu voltei à consciência novamente e fui levada para a Santa Casa. Chegando na Santa Casa, os médicos, os enfermeiros, eles ficaram tudo impactados. O que aconteceu? Que droga que ela usou? Porque o impacto foi muito forte. Eu poderia ter morrido. Mas o que eu tinha usado e o que está injetado em mim é Jesus Cristo. Era o poder do Senhor que estava sobre mim. Então, passou todo esse tempo. Quando foi o ano passado, eu tive um novo AVC isquêmico. Aonde ali eu fiquei paralisada, eu fiquei na cadeira de roda e foi muito difícil. Mas foi uma experiência tremenda com Deus. Experiência com Deus. O AVC eu tive numa quinta-feira. Na quinta-feira eu tive na hora do almoço. Fui levada pelo SAMU. Ali eles falaram que era crise de convulsão. Foi tratado como convulsão, porque eu já tinha um histórico de convulsão por conta da pressão alta, por conta da eclâmpsia. E ali, quando eu cheguei no hospital, ali eles me
Me medicaram como se eu estivesse tendo convulsão. Me mandaram embora para casa. Aí na sexta eu estava em casa, mas a minha cabeça já não. No sábado, no domingo, teve festa de aniversário, eu não lembro do que aconteceu. Só que na segunda-feira, a minha filha me socorre e me leva para a Santa Casa, porque eu já tinha acordado estranha. Eu pisava no chão, é como se eu estivesse pisando em nuvens, sabe, algodão. E chegando ali na Santa Casa, eu já não sabia mais quem eu era, já não falava, já cheguei ali para a glória de Deus mesmo. E ali fiquei inconsciente, naquela sala. E naquele momento, eu não sei quanto tempo eu fiquei desacordada. Eu só sei que naquele momento ali eu vi todo o movimento. Eu vi o meu velório, as pessoas velando o meu corpo. Eu via a hora que descia o cortejo e chegando na beira da cova. Eu vi quando o caixão desceu, até o barulho das argolas, eu escutei quando puxa a corda. E sabe quando cai a terra assim em cima do caixão, eu escutei também. E ali, a hora que o coveiro pegou a pá para jogar a terra, uma voz bradou e chamou pelo meu nome. Francisca. Francisca, acorda. Aleluia. E ali eu me vi de pé na beira da cova, com a Bíblia na mão. E ali o Senhor falava assim, é para você pregar. Não temas, eu sou com você. Eu sou com você. Então ali eu comecei a despertar dentro do hospital. Só que eu não vi anjo. Eu não vi anjo. Mas eu vi pessoas ser, tipo, transparente. Não dava para ver o rosto. Mas eu vi todo o movimento ali de quem estava cuidando de mim. Que eu sei que eram os próprios anjos do Senhor que estavam ali cuidando, né? E para a glória de Deus, eu não me alimentava com comida, era só comida líquida, não podia comer comida sólida. Eu não andava, não movimentava o braço, não movimentava a perna, não falava porque a boca estava torta, a língua estava pesada. Como hoje ainda tem dificuldade ainda um pouco para falar, né? Às vezes não consigo, tem palavras que não saem da minha boca, não consigo. E vim para minha casa de cadeira de roda, usando fralda, sendo dependente dos outros. Só que Deus falou, não temas, eu sou contigo, não se espante porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Então em momento nenhum eu desanimei, por mais que eu perdi um pouco do sentido da minha memória, porque eu lembrava do meu passado, mas eu não lembrava do presente. Eu lembrava de quando eu estava no terreiro. Eu lembro de quando foi feita a minha cabeça, eu lembrava. Eu lembrava de tudo aquilo que eu fazia. As cartas que eu escrevia, né, para os espíritos, eu lembrava disso, mas eu não lembrava da palavra de Deus. Ter dia de eu chegar aqui na igreja, ficar aqui no fundo e não entender o que estava acontecendo, nem onde eu estava. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não consegui usar o sapato, não consegui ficar de pé, não consegui ficar sozinha. Mas em todo o tempo Deus esteve presente. Glória a Deus. Ele está presente. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele tem um propósito em tudo, na vida do homem e na vida da mulher. Se eu falo que Deus cura porque Deus, ele me curou. Se eu falo que ele liberta porque ele me libertou. Que ressuscita porque ele me ressuscitou lá dentro da Santa Casa em 2012. Porque era para desligar o aparelho, no dia que era para desligar o aparelho, na parte da manhã. Vai desligar amanhã cedo. Já estava todo mundo lá preparado para desligar o aparelho. O Senhor me deu vida. Então, não deixa que o inimigo, não deixa que o diabo, ele venha te confundir, dizer para você que o mundo é melhor, que lá fora é melhor. É mentira, ele é mentiroso, ele é homicida. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira e a palavra de Deus, ela se cumpre, como está se cumprindo na minha vida hoje.
como está se cumprindo hoje, porque essa filmagem pessoal, né, do canal Semeando Vida, me encontraram. Por quê? Porque Jesus me encontrou primeiro, né? E Jesus preparou para que o nome dele seja glorificado. Para que você que está sendo enganado, quem sabe você está pensando, você acha que o mundo é melhor, se você voltar atrás, sair da presença, você vai ficar bem. É mentira. É mentira, é tudo engano. Então, continua buscando a palavra de Deus. Continua fazendo para Deus com precisão. Fuja da presença e da aparência do mal. Não se entregue, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que em tudo o Senhor nos faz mais do que vencedor. Então estamos aqui, a glória de Deus. São 8 anos da Manancial, inclusive está aí já a primeira alma desse ministério, que é o nosso irmão Pedro, né? E o ministério, as pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber como que nasceu esse ministério. Tem pessoas que acham que foi do nada, ou que eu mesmo me ungi, entendeu? Ah, não, eu vou abrir uma igreja. Não foi. Para essa igreja nascer, uma criança morreu, teve choro. Para essa igreja nascer, teve muita luta. Hoje estamos nos preparando para o 8º Congresso das Irmãs. Mas teve muito sofrimento. Uma criança, ela foi picada por um escorpião. Uma criança de 3 anos. E essa criança veio a óbito. E o Senhor falou para mim que ia levar. Só que eu não tive a coragem de chegar para a avó, para a mãe e falar. Eu não falei. Mas quando a criança foi sepultada, o Senhor falou, agora você vai lá na casa e você vai ajudar a família. Eu falei, Deus, mas o Senhor levou a criança e agora eu vou cuidar, Deus? Vai cuidar da família. Era 3 dias, de 3 passou para 7, de 7, 14, 14 para 21, de 21 faz 8 anos que nós estamos aqui. Para a glória de Deus. Então a nossa igreja, né, é manancial de águas tranquilas, qual o nome Senhor. Foi tudo Deus aqui, né? Então, o endereço da nossa igreja está na Avenida Dr. Antônio Príncipe Rodrigues, 2467, Jardim Santa Eulália. Nossos cultos, quarta, sexta e aos domingos, né? Para a glória de Deus. Então, está aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu contato, 19 996 28 4900. Amém? Que Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.